Olá, olá, minha gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, estejam tranquilos, estejam muito relaxados e muito dispostos aí em mais essa semana. Então, estamos aqui, pessoal, de volta, mais uma semana para irmos finalizando aí o ano 2020, né? Das nossas aulas remotas. Estamos aqui hoje para mais uma aula de revisão, tá? Sobre os temas que foram discutidos o ano passado dentro de ciência, dentro de física dentro de ciência. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem muito bem a aula, tentem aprender, para depois vocês terem aí a possibilidade de fazerem o questionáriozinho, tá? E a gente mensurar aí até onde a gente conseguiu aprender, tá? Então, desejo aí tudo de bom para vocês. Então, vamos iniciar, né, nessa semana mais uma aula de revisão de ciências. A semana passada nós revisamos um pouquinho sobre movimento, né? Nós também falamos sobre os tipos de movimento, falamos sobre velocidade, falamos sobre aceleração, né? Falamos sobre a aceleração da gravidade e falamos também sobre queda livre. Essa semana vamos dar um passo a mais, vamos falar sobre outro tópico que envolve aí o primeiro capítulo do livro nosso de ciências, que é força. Vamos lembrar um pouquinho o que é força, onde ela é utilizada, quais são os tipos de força, e algumas leis, algumas descobertas da ciência que ajudaram a evolucionar a física e outros ramos, tá? Vamos hoje, o tema da nossa aula é revisar um pouquinho, dessa matéria, desse tópico é muito importante que nós trabalhamos bastante no ano passado, que é força. Então, no ano passado nós discutimos muito o que seria força, essa propriedade física aí tão importante e tão presente na nossa vida. Então vamos lá, vamos ver qual é a definição de força, vamos revisar, para a gente saber aí qual é a definição de força. Vamos lá. Então, de acordo com a física, o que é força? Força, ela vai ser uma interação entre dois ou mais corpos, onde esses corpos vão ter a capacidade de modificar a sua forma, a sua velocidade, ou vão ter a capacidade de sustentá-los, de sustentação. Então, força, nada para a física, nada mais é do que a interação entre esses dois corpos, tá? E essa interação, ela vai promover a capacidade de um ou dos dois corpos de alterar sua forma. Por exemplo, pega uma folha de papel, estou aqui com uma folha de papel, e eu amasso essa folha de papel. Uma interação entre dois corpos, onde um modificou o outro, pode alterar a sua velocidade ou pode sustentá-la. Estamos vendo aqui o exemplo, desse camarada aqui erguendo esse grande peso aqui com as pernas, Então ele está conseguindo sustentar esse grande peso, tá? Então seria a definição de força. Força é a interação aí entre dois corpos, tá? Vimos também que existem tipos de força. Em particular, para a física, vão existir dois tipos de força principais. Força de contato, que é aquela força que, para ser executada, para ser exercida, tem que haver um contato direto entre os dois corpos. Nós estamos vendo aqui como exemplo um indivíduo, por meio de um cabo, tentando deslocar um quadrado em cima de uma superfície, em cima de uma mesa. Então, para que ele consiga exercer uma força sobre esse quadrado, ele tem que manter, sobre esse cubo, ele tem que manter um contato direto com ele. Ele está mantendo aqui um contato direto por meio de um cabo, de uma corda. Isso é a chamada força de contato, onde há necessidade de ocorrer um contato direto entre dois ou mais corpos. Mas também existe chamada força de campo, que é aquela força que não há necessidade que exista um contato entre dois corpos, para que ele consiga exercer uma força sobre o outro. O maior exemplo disso é o campo magnético, o processo de magnetismo. Então, se eu pego um ímã e aproximo o ímã de um metal, o metal vai ser atraído pelo ímã. Então, o ímã exerceu uma força sobre o metal, a força modificou esse metal, fez ele sair do repouso para o movimento, sem que houvesse um contato direto entre o ímã e o metal. Então, isso é chamado de força de campo, aquela onde não há necessidade de um contato direto entre os dois corpos para que um consiga modificar o outro, que é diferente da força de contato, que o próprio nome já diz, o próprio nome já traz. Força de contato, há necessidade do contato direto, do contato íntimo entre um corpo e outro corpo, para que um seja modificado ou ambos sejam modificados.
Então, em termos de tipo de força, de forma geral, nós podemos encontrar aí na física, né, esses dois tipos de força. Força de contato e força de campo, tá? Uma necessitando do contato direto, outra não necessitando do contato direto. Seguindo, vimos também que há instrumentos que podem ser utilizados para medir a força exercida por um corpo. Então, eu quero saber qual é a força exercida sobre uma cadeira, por exemplo, né? A força exercida sobre um golpe. Então, tem como medir isso? Tem. O instrumento utilizado para medir a força, né, é um instrumento chamado de dinamômetro. É esse instrumentozinho aqui que está aparecendo aqui para vocês na tela. Então, o dinamômetro, você vai pendurar aqui um objeto aqui, é como se fosse uma balança, e ele vai medir a força exercida por esse objeto, né, nessa estrutura aqui, na mola, que faz parte do dinamômetro, tá? E o resultado aqui sempre vai ser dado em Newton, né? Lembrando aí das unidades de medida que nós também estudamos o ano passado, né? Para a força Newton, para a velocidade no Brasil, quilômetro por hora, para a aceleração, metros por segundo, para a temperatura, graus Celsius, né? Então, no caso aqui, a força exercida por um objeto nesse instrumento, né, no dinamômetro, vai ser dada em Newton, representado pela letra N maiúscula, em homenagem ao seu descobridor, Isaac Newton, né, que já vamos falar dele. Então, se o camarada quiser medir a força exercida por um corpo ou um objeto, ele vai utilizar um instrumento chamado de dinamômetro, né, que vai dar o resultado em newtons de força. Tá? Vimos também que, para nós entendermos, né, a existência da força, para nós entendermos outros tipos de fenômenos na física, nós temos que saber que a física, ela trabalha com grandezas. Em particular, a física ela vai trabalhar particularmente com duas grandezas. Uma chamada de grandeza escalar, que é aquela grandeza que apresenta um valor numérico e sua unidade de medida, né? Exemplo de uma grandeza escalar, hora, tempo, né? Melhor dizendo, hora não, tempo. Né? Então, são 10 horas, né? E 5 minutos. Eu estou apresentando um valor e a sua unidade de medida. A unidade de medida para hora a unidade de medida para tempo seria hora, minuto, segundo, por exemplo. Né? Ou outro exemplo seria temperatura. A temperatura também ela é considerada uma grandeza escalar. Por quê? Ela vai apresentar apenas um valor numérico e a sua unidade de medida. Então, estamos aqui com um termômetro, né? O camarada está medindo aí 30 graus Celsius. Né? 30, o valor da temperatura, graus Celsius, representado pelo C e a bolinha, né? É a unidade de medida utilizada no Brasil para medir a temperatura. Então, isso seria a grandeza escalar, aquela que apresenta apenas um valor numérico e a sua unidade de medida. Temos como exemplos aí o tempo, né, e a temperatura. E existe também um outro tipo de grandeza, esse que a gente discutiu também de forma bem significativa no ano passado, que é a chamada grandeza vetorial. Né? Grandeza vetorial que tem a ver com um vetor. E aí a gente poderia se perguntar, bom, professor, eu acho que eu estou lembrando a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar. Grandeza vetorial é aquela que, além de possuir um valor numérico e uma unidade de medida, ela também vai apresentar uma direção e um sentido, né? Então, por exemplo, tem esses camaradazinhos aqui exercendo uma força sobre um objeto, né? Essa força, ela tem um valor numérico, imaginemos 30, ela tem uma unidade de medida, a unidade de medida para a força é Newton, e elas têm um sentido na direção, né? Direção horizontal, sentido, no caso aí para a esquerda, ambos estão empurrando os caixotes para a esquerda, né? Então, seria a grande diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Na vetorial, além do valor numérico e da unidade de medida, eu também vou encontrar o sentido e a direção da força ou da ação que está sendo realizada. Tá? Então, seriam as duas principais grandezas trabalhadas na física, a escalar e a vetorial. Vimos também que quando se fala em força, nós falamos também na formação de sistemas, em particular em um tipo de sistema,
que é o chamado sistema de forças. Mas, na realidade, professor, o que seria um sistema de forças? Não estou bem lembrado do que é um sistema de forças. Vamos lá relembrar? O sistema de força, minha gente, ele representa uma interação, né, entre duas ou mais forças. Então, quando eu tenho uma interação entre duas ou mais forças, eu formo o que a física chama de um sistema de forças. Tá? Então, sistema de forças nada mais é do que a interação entre duas ou mais, a interação, né, entre duas ou mais forças. Exemplo clássico no sistema de força, a famosa brincadeira do cabo de guerra, né, para ver quem vai cair aqui na lama e se melar inteiro, né? Quando eu tenho um sistema de forças, a resultante dessas forças, né, o resultado final dessas forças equivale a uma força chamada de força resultante. Então, quando eu tenho valores aqui estabelecidos, né, esses valores eles são dados numa força resultante. Tá? E essa força resultante ela vai depender do sentido que essa força está sendo aplicada. Por exemplo, num cabo de guerra, eu tenho forças sendo aplicadas em sentidos contrários, né? Esses dois camaradas aqui estão puxando a corda para a esquerda, esses dois camaradas estão puxando a corda para a direita, né? Quem exercer a maior força vai jogar um ou dois na lama. Nesse caso aqui, a força resultante, pessoal, desse sistema de forças, ela vai ser uma subtração. Imaginemos que esse camarada aqui esteja puxando a corda, esses dois aqui, com uma força de 20 newton, né? E esses dois aqui estejam puxando com uma força de 40 newton, né? Qual seria a força resultante desse sistema de força? Seria 40, né, menos 20, tá? Que seria o quê? O resultado seria 20 newtons, né? O resultado desse sistema de força seria de 20 newton de força, tá? Seria a força resultante desse sistema. Um está puxando para um lado com 20 e o outro está puxando para o outro lado com 40. Sentidos opostos, eu tenho uma subtração de forças. Imaginemos que todos estivessem puxando para o mesmo lado, na mesma direção, né? Então, eu teria que a resultante de força seria uma soma, né? Seria uma adição. Eu teria 40 newtons, né, mais 20 newtons, né? O resultado disso aqui seria 60 newtons de força, a força resultante. Então, quando eles puxam no mesmo sentido, o resultante da força é positiva. Quando eles puxam em sentidos contrários, a resultante da força é uma subtração. Tá? Lembrando sempre que o sistema de força nada mais é do que a interação entre duas ou mais forças que vão resultar em uma força resultante, né? Que vão findar numa força resultante. Vimos também que a força, ela só foi conhecida, né? Ela só foi elucidada a partir dos experimentos, né? E também a partir dos conhecimentos desenvolvidos por um grande, né, físico, um grande cientista chamado Isaac Newton. Então, Newton, estudando os fenômenos naturais, né, que acontecem na Terra, ele promulgou as suas três famosas leis, né, as chamadas leis de Newton, em particular, as três leis de Newton. As três leis de Newton, elas vão explicar, né, fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Essas três leis, elas tentam explicar, por exemplo, por que é importante, né, quando você está andando no automóvel, usar o cinto de segurança, né? Elas explicam por que para um foguete chegar na atmosfera alta, tem que ter uma turbina, né, para impulsionar esse foguete. E ela também explica por que um objeto com uma massa muito grande necessita de uma grande força para deslocar ele. Tá? Então, as três leis de Newton explicam aí algumas relações bem cotidianas da nossa vida. Então, vamos lá, vamos relembrar quais são as três leis de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de primeira lei de Newton, né? Ou a lei da inércia, né? O que essa lei nos diz? Vamos lá relembrar? Ó. Ela diz o seguinte, ó,
Um corpo em repouso, ou seja, um corpo parado, né? Um corpo estático, tende a permanecer assim até que uma força não nula atue sobre ele. Então, ó, veja aqui, esse camarada vem de um carro, né? Ele vinha em repouso, o carro que vinha se movendo. Quando o carro bateu, ele entrou em movimento, porque uma força resultante, né, atuou sobre ele. Se ele tivesse com um cinto de segurança, essa força resultante tinha acionado sobre ele, só que uma outra força tinha impedido que ele fosse jogado para fora do carro. Nesse outro sistema aqui, a gente pode ver, ó, as bolinhas estão paradas, até que uma força não nula, né, a bolinha que se movimenta bate nas outras e coloca uma em movimento. Essa uma que está em movimento bate, novamente coloca a outra em movimento. Tá? Então, o que é a primeira lei de Newton diz, ou a lei da inércia? Um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, até que uma força não nula, ou seja, uma força maior, atue sobre ele e tire ele do repouso. Como também, pessoal, um corpo em movimento, ele tende a permanecer assim, ele tende a permanecer em movimento, até que uma força não nula e em sentido contrário atue sobre ele, para parar ele, né? Por exemplo, o carro vem aqui, ó, e bateu no muro. O muro é essa força contrária, né, que vai parar o movimento do carro, tá? O muro seria essa força contrária. Os freios do carro são essa força contrária, né? O atrito dos pneus do carro com o solo é essa força contrária, né, de sentido contrário, que ajuda a barrar, que ajuda a parar o movimento. Então, de forma resumida, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, vai dizer que o corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força não nula atue sobre ele, e o corpo em movimento, ele também tende a se manter em movimento, um movimento uniforme, tá? Até que uma força não nula, maior do que a força que está fazendo ele se movimentar, com sentido contrário, atue sobre ele, tá? E impeça aí que ele desenvolva esse movimento. Então, é isso que promulga a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A segunda lei de Newton é a chamada segunda lei de Newton, ou lei do princípio fundamental da dinâmica, né? O que é que a segunda lei nos diz? Ela diz o seguinte, ó, a alteração da velocidade e a aceleração de um corpo vão depender de dois fatores principais. Então, para mim alterar a velocidade ou para mim alterar a aceleração de um corpo, essa alteração vai depender de dois fatores, tá? Que são a força resultante, né? Ou seja, a interação, ó, entre duas ou mais forças sobre um objeto, né? A força resultante, que quanto maior for essa força resultante, né, maior vai ser a alteração na velocidade. Então, quanto maior for a força resultante, né, de um sistema, maior vai ser essa alteração. Por exemplo, aqui eu tenho uma mulher e um menino empurrando um automóvel com um camarada dentro dormindo, né? Então, a força aqui vai produzir uma velocidade. Vai ser uma grande velocidade? Possivelmente não. Se tivessem aqui 3 homens, 4 homens, a alteração na velocidade seria muito maior do que apenas essa mulher e esse menino. E se esse camarada não estivesse aqui dentro, né, que aumenta a massa do carro, também poderia ser maior, tá? Então, o primeiro fator que resulta, né, que ajuda aí a entender o princípio da dinâmica, fundamental da dinâmica, é que quanto maior a força resultante atuando sobre um corpo, um objeto, maior a alteração na sua velocidade. Quanto menor a força resultante atuando sobre um corpo ou um objeto, menor é a alteração na sua velocidade. O outro fator que pode condicionar e que condiciona, né, a segunda lei de Newton é a massa, né? A massa de um corpo ou a massa de um objeto. Tá? O que a massa tem a ver com o princípio fundamental da dinâmica? Vamos lá. A massa. Quanto maior for a massa, né, menor é a alteração da sua velocidade. Tá? Então, por exemplo, se esses dois indivíduos aqui estivessem empurrando uma bicicleta, a bicicleta desenvolveu uma velocidade muito maior do que o carro. Por quê? Quando eu comparo a massa de uma bicicleta com a massa de um carro, a diferença é muito grande, né? A massa do carro é muito maior do que a massa de uma bicicleta, tá? Então, quanto maior a massa, menor a alteração na velocidade.
Quanto menor a massa, maior a alteração na velocidade, né? Então, o que a gente consegue jogar mais longe? Uma bola de futebol ou uma bola de boliche? Possivelmente uma bola de futebol, né? Que é mais leve, né? Tem a massa menor. A bola de boliche é um pouco mais pesada, tem uma massa maior. Então, a gente não consegue jogar tão longe assim, tá? E a matemática, né? Nossa querida matemática, nos ajuda a entender, tá? Como é que eu aplico o princípio fundamental da dinâmica ou a segunda lei de Newton. Usando uma formulazinha simples, que nós usamos bastante, né? Onde F de força é igual a m de massa vezes a de aceleração, eu tenho como calcular qual foi a força, né? A força resultante que provocou o deslocamento de um objeto quando eu sei a massa desse objeto e a aceleração que esse objeto está. Então, vamos imaginar aqui que esse carro pese 100 quilos, né? E que esteja, quilogramas, né? Que é a unidade de medida para massa, e esteja a uma velocidade de 20 quilômetros, ou melhor, de 20 metros por segundo, né? Estou falando da aceleração. Como é que eu faço? Quero saber qual foi a força resultante. Vou fazer lá, F vai ser igual. Quem é a massa? 100, né? 100 vezes quem é a aceleração? 20, né? Então, vou fazer essa continha aqui simples. A força resultante foi de 2.000 newtons, né? Por que Newton? Porque Newton é a unidade de medida utilizada para força. É dessa forma que eu utilizo essa fórmula, que é a famosa fórmula da segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, tá? E a terceira lei de Newton, que é chamada de terceira lei, ou lei da ação e reação, é uma das leis mais conhecidas, né, de Newton. Ela diz o quê? Para toda ação, há uma reação da mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto. Então, para toda ação, está aqui, as turbinas de foguete estão realizando uma ação. Qual é a reação do foguete? Subir. Esse foguete vai subir com a mesma intensidade, né, que a turbina está jogando ele para cima, na mesma direção, né, na direção vertical, porém o sentido é oposto. O sentido da turbina está sendo para baixo e o foguete está indo para cima, né? Isso é o que explica a terceira lei de Newton. Também aqui o Bartzinho, né, o Bart Simpson, traquinho demais esse menino, não é? Está aqui com o extintor, ele aciona o extintor está provocando uma ação, e a reação é o quê? Jogar ele no sentido oposto com a cadeira, né? Vamos sair deslizando a cadeira por esse grande galpão aqui. O deslizamento da cadeira vai ser na mesma intensidade, na mesma direção, né, na horizontal, porém em sentidos opostos. O jato, né, do extintor está vindo para um lado e ele está indo para o lado oposto. É isso que promulga a terceira lei de Newton. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa revisão rápida sobre força, né? Falamos aí o que é força, a interação entre dois corpos, tipos de força, né? Força de contato, força de campo. Vimos que quando eu tenho interação entre duas ou mais forças, eu formo um sistema de forças. Vimos também que a física, para entender a força, ela tem que trabalhar com as grandezas. E vimos que existe a grandeza vetorial e vimos que existe a grandeza escalar. E também discutimos as três leis de Newton, a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tenham revisado, tenham relembrado o que a gente estudou isso ano passado, né? Então, vamos aí tentar fazer o exercício, procurem fazer, tá? Vou mandar o linkzinho aí embaixo no grupo de vocês, ok? Desejo a todos uma boa e abençoada e feliz semana. Só continue se cuidando, tá, minha gente? A pandemia aí, infelizmente, não passou, né? Apesar da vacina ter chegado, mas ela não alcançou muita gente. Então, temos que continuar nos cuidando e cuidando dos demais, né? Porque quando a gente cuida de nós também cuidamos dos outros. Então, permaneçam usando a máscara, permaneçam higienizando bem as mãos, permaneçam não se aglomerando, tá certo? Então, até a próxima semana. Fique todo mundo com Deus e até mais. Tchau, tchau.